Olá pessoal, vamos ao segundo vídeo da nossa segunda aula. No vídeo anterior a gente estava discutindo justamente o fato de que até então a gente só tinha falado de grupos infinitos. Então surgiu essa pergunta. Dos exemplos de grupos finitos, qual seria o menor? Bem, o menor é o grupo que só tem o elemento identidade. Claro, como só tem o elemento identidade, a operação é associativa. A existência do elemento identidade é cumprida por ter o próprio elemento, e o fato de que todo elemento tem inverso também se cumpre porque só é um elemento e ele é o inverso dele mesmo. Ora, então vamos para um grupo com um pouco mais de elementos. Vejamos um exemplo com um pouco mais, peguemos um exemplo com 2 elementos. Ora, vamos construir a tabela de um grupo com 2 elementos. Vamos pensar aqui de maneira aditiva e vamos pensar no 0 e no 1. O 0, então, como elemento neutro desse grupo, portanto, a primeira linha e a primeira coluna se repetem. E a operação do 1 com o 1 só nos resta colocar o 0, já que não temos outro elemento. Então, escrevendo dessa forma, ou escrevendo assim, não há outra tabela para formar com 2 elementos, visto que, para ser um grupo, a primeira linha e a primeira coluna sempre repetem os elementos e não pode haver repetição de elemento na linha ou na coluna, o que determina esse último resultado. Note aqui que este daqui é justamente o Z2 com a sua adição. Mas esse daqui é o Z3 quando a gente tira o 0, não é? Por exemplo, 2 vezes 2 daria 4, mas no Z3 resto é 1. Então, o que temos aqui de fato é o Z2, aqui representado, e, se preferirmos, podemos olhar também como o Z3 sem o 0 na sua multiplicação. Mas, em geral, a gente pode dizer simplesmente que esse grupo é esse aqui, o Z2 representado de uma maneira genérica. A pergunta natural é: tem outro com apenas 2 elementos? Bem, obviamente não. Não dá para construir uma tabela com 2 elementos que não se repita nenhum elemento por linha ou coluna e que a linha e a coluna, a primeira linha e a primeira coluna sejam exatamente os elementos da linha e da coluna. Tem outro com apenas 2 elementos? Não. Não tem outro diferente com ordem 2. Aproveito aqui para introduzir a expressão ordem. A ordem de um grupo finito é exatamente a quantidade de elementos que esse grupo possui. Bem, então, a menos da representação, um grupo de ordem 2 só pode ser o Z2. E com 3 elementos? Temos mais de um grupo com 3 elementos? Bem, o exemplo natural, novamente, é o Z3. Né? Tínhamos o Z2 como exemplo para a ordem 2, um exemplo natural para a ordem 3 é o Z3. Aqui representei de 3 maneiras diferentes. Essas 2 maneiras faz sentido, essa do meio não. Essa é para mostrar exatamente um outro detalhe. Mas veja que aqui de fato nós temos o Z3, né? O 0 na adição se comportando como elemento neutro, repete todos os elementos da primeira coluna e todos os elementos da primeira linha. 1 mais 1 dá 2 no Z3 e 1 mais 2 dá 0 no Z3. 2 mais 1 dá 0 no Z3 e 2 mais 2, que seria 4, mas na divisão por 3 dá resto 1. Então esse daqui de fato é o Z3 com a sua adição. Mas, diferente do que aconteceu no caso anterior, aqui, em que a gente tirou o 0 do Z3 e obteve uma tabela com 2 elementos, nesse caso, a gente não tem, tirando o 0 do Z4, uma tabela para 3 elementos, a multiplicação. Isso daqui não é a multiplicação do Z4 quando a gente tira o 0, diferente do caso anterior, que era a multiplicação do Z3 quando a gente tirava o 0. É fácil de observar isso, porque se você multiplica 2 vezes 2 no Z4, daria 0, e veja que aqui deu 3. Guardem bem este fato, 2 vezes 2 daria 0, e nesse caso deu 3. Na nossa primeira proposição, que vamos demonstrar mais à frente, nós vamos relembrar esse fato. Bem, então de maneira geral, um grupo de ordem 3 tem uma tabela assim. Se você acha que existe um outro, né, esse daí é o Z3 com adição. Se você acha que tem outro com 3 elementos, então você pode tentar procurar, tá certo? Se duvida, tente criar outro grupo de 3 elementos.
eu afirmo que não tem, tá? Não tem, a menos da representação, a menos dos números ou das letras que você queira colocar. A única possibilidade de montar a tabela com ordem 3 e sendo um grupo é essa. Bem, será que com ordem 4 temos apenas um grupo também? Então, novamente, o candidato natural é o Z4 com adição. A tabela do Z4 com adição é essa aqui, né? Veja que de fato é um grupo. Os elementos da primeira coluna se repetem, né? Porque o 0 é o elemento neutro, na primeira linha também. E quando você olha todos os outros elementos, não há repetição nem na linha, nem na coluna de nenhum elemento. E isso é o que caracteriza um grupo. Esse é o Z4 com a sua adição. Mas olha essa tabela. Essa tabela, nenhum elemento se repete por linha ou por coluna. Você tem o elemento neutro, que é o elemento E, ele repete todos os elementos da primeira linha e todos da primeira coluna. Então, de fato, isso daqui também é um grupo, e esse grupo não é igual a esse, porque esse daqui tem todos os elementos neutros na primeira coluna, na diagonal principal aqui, né? Enquanto que aqui você vê que o 0 não se repete na diagonal. Portanto, esses grupos não são iguais. Esse segundo grupo é conhecido como grupo de Klein, em homenagem ao matemático Felix Klein, que nasceu em 1849 e morreu em 1925. Bem, vamos pensar então agora em 5 elementos. O exemplo natural, mais uma vez, é o Z5 com adição. Aí a pergunta, tem outro? Bem, está aqui a tabela do Z5 com adição. Se você for ficar tentando encontrar uma outra tabela com 5 elementos, que repita todos os elementos na primeira linha e todos os elementos na primeira coluna, na primeira linha e na primeira coluna, e depois não se repita nenhum elemento em nenhuma linha e nenhuma coluna, não aconteça isso, para que seja um grupo, você vai perceber que não dá para fazer isso com o Z5. Né? Não dá para fazer outra tabela de ordem 5, como aconteceu no caso da ordem 4. Ou seja, de fato não tem. Não há outro grupo de ordem 5. Mas nossos conhecimentos precisam ficar um pouco mais avançados, né? A gente pegar 6, por exemplo, já vai ficar muito grande. 7, 8, etc. vai ficar muito grande, ficar tentando um por um para poder ter certeza se existem outros ou não. Então, a gente precisa começar a ter resultados demonstrados específicos. Precisamos de proposições para nos garantir os fatos. Bem, então vamos para a nossa primeira proposição. A proposição diz que essa estrutura algébrica, ou seja, o conjunto ZM estrela, os conjuntos ZM sem o zero, com a sua multiplicação, só será um grupo se e somente se M é um número primo. Então começamos a entender o que vimos até agora, né? Z2 2 é primo e o Z2 era grupo, é um grupo. O Z2, tanto a multiplicação quanto a adição é um grupo. Se você olhar para o Z3, tanto a adição quanto a multiplicação do Z3 é um grupo, né? Isso quando você tira o zero da multiplicação, claro. Agora, quando você olha para o Z4, que foi aquela nossa tentativa que destaquei agora há pouco, essa nossa tentativa aqui, quando você olha para o Z4, se você tirar o zero do Z4, a tabela não é essa. E o único grupo de ordem 3 que nós temos é esse. Portanto, o Z4 sem o zero não é grupo. E isso realmente corresponde ao que está sendo dito nessa proposição. Então, essa proposição nos garante que o ZM estrela com a multiplicação só será grupo se o M for primo. Vamos a uma demonstração. Tomaremos primeiro o sentido natural, ou seja, vamos supor que é grupo e mostrar que M é primo. Para demonstrar isso, vamos supor por absurdo que M não é primo. Então estamos considerando que é grupo, que o G é grupo, mas que o M não é primo. Ora, se o M não é primo, então eu posso escrevê-lo como um produto, ele é composto. E um produto de dois números inteiros, menores do que ele e maiores do que 1. Notem que se eu tomar a barra do A e do B, elas pertencerão ao ZM estrela, né? Porque serão números inteiros menores do que M e maiores do que 1. Esses números fazem parte do ZM estrela. A barra desses números fazem parte do ZM estrela. Bem,
Então, se eu tomar a barra aqui nesse produto, eu tenho que a barra do M é o zero, a barra do AB é o produto das barras, e aí eu tenho então um produto de barras dando zero. Ora, mas eu acabei de afirmar que a barra desses dois elementos pertenceria ao ZM estrela. Como é que o produto dá zero se o zero não pertence ao ZM? Então lembrem daquele caso que eu destaquei lá do Z4, aquele 3 em vermelho. O 2 vezes 2 lá dava zero, e o zero não pertencia ao Z4 estrela. Então ali já estava o indicativo da falha, e é exatamente o que a gente está verificando aqui. Se o M não for primo, acontece sempre de existirem dois elementos menores do que o M, maiores do que o 1, cuja o produto das barras dá zero, e o zero não pertence ao ZM estrela. Ou seja, a operação não é fechada, e como a operação não é fechada, existe uma contradição no que a gente fez, e a contradição surgiu porque nós supomos que M não era primo. Então essa contradição indica que de fato M é primo, e está demonstrado então esse sentido da demonstração. Agora vamos dar uma olhada no sentido contrário. Suponha agora que M é primo e vamos querer mostrar que G é grupo. Bem, mostrar que G é grupo é mostrar que existe o elemento neutro, é mostrar que vale a associatividade e que existe o inverso para todo elemento. Bem, então vamos lá. Como nós sabemos que 1 vezes A é A, isso para todo inteiro A, onde o 1 é o número inteiro, se eu tomar a barra nessa igualdade, a barra do produto é o produto das barras. Então eu tenho isso daqui, barra do 1 vezes a barra do A igual a barra do A para toda a barra que eu pegar em ZM estrela. Bem, assim eu acabei de mostrar que a barra do 1 é exatamente o elemento neutro da operação em G, que é único, como nós vimos logo no primeiro vídeo, nos primeiros slides. Bem, além disso, sabemos que a operação de multiplicação ela é associativa nos inteiros. Bem, então se tomarmos também a barra aqui, barra do produto é o produto das barras, então nós teremos que dá para separar as barras, e dá para separar mais uma vez, e aí nós teremos a associatividade quando consideramos a barra, ou seja, quando consideramos os elementos em ZM. Isso então mostra que vale a associatividade em ZM estrela. E por fim, note que até agora nós não usamos o fato de que M é primo. Nós precisamos usar, que a nossa hipótese é essa, nesse caso, nesse sentido, e nós não usamos até agora. Então, como nós já mostramos que existe o elemento neutro e que vale a associatividade, a gente vai usar o fato de que M é primo para mostrar a existência do inverso. Bem, como M é primo, sabemos da teoria dos números que o MDC entre M e A vai ser igual a 1. Isso para todo A que eu pegar menor do que M e maior do que 0. Também do estudo da teoria dos números, sob essa condição, quando isso acontece, existem x e y inteiros diferentes de 0, tais que eu posso realizar essa igualdade aqui. Então, nós tomamos a barra novamente. Tomamos a barra nessa soma, e a barra das somas é a soma das barras, e tomamos então a barra do lado direito do número 1. Bem, mas nós sabemos que a barra do M é 0, porque estamos em ZM. Assim, a barra do produto M vezes x é o produto da barra do M vezes a barra do x. Como a barra do M é 0, então isso daqui vai ser 0. E assim, nessa igualdade, essa parte aqui é 0, sobra apenas que a barra de A vezes Y é igual à barra do 1. Mas, como a barra do produto é o produto das barras, então eu concluo que a barra do A vezes a barra do Y é igual à barra do 1. Mas só que o 1 barra, ele é exatamente o elemento neutro do ZM estrela, com a sua multiplicação. Ora, então eu acabei de descobrir que, dado um A qualquer, a barra dele vai ter uma outra classe que, ao ser operada com a barra do A, ou A barra, vai dar como resultado o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, eu acabei de descobrir a existência do inverso do A barra, que é o A barra menos 1, que nesse caso será esse nosso Y barra pertencendo a ZM.
e assim a gente acabou de mostrar também a existência do inverso. Portanto, a gente mostrou a existência do elemento neutro, mostrou a associatividade, mostrou a existência do inverso para toda a classe do ZM estrela com a sua multiplicação. Então a gente mostrou que G é um grupo, como a gente queria demonstrar. Bem, agora depois falaremos sobre grupos de permutações. Isso fica para o próximo vídeo.